Olá a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Moderna, a unidade 3, que vamos dedicar ao estudo do ceticismo na modernidade e uma das suas respostas, mais exatamente a filosofia do senso comum. Temos estudado, em nossos últimos encontros, a obra de David Hume. Mais exatamente, nós nos ocupamos com a leitura do Tratado da Natureza Humana, lemos a introdução, onde Hume apresenta tanto a sua compreensão da ciência da natureza humana como fundamento do conhecimento, como também os seus compromissos com o método experimental de raciocínio. Lemos também, começamos a estudar a psicologia descritiva humeana, dos conteúdos, poderes e faculdades da mente humana. Vimos que para Hume o pensamento ou a mente humana é constituída de percepções, que são impressões, os nossos sentires, e ideias, que são cópias dessas impressões. Hume separa entre impressões e ideias a partir da compreensão de que uns são sentires e outros são pensamentos, as ideias são pensamentos e as impressões são sentires. Vimos também a sua teoria das faculdades da memória e da imaginação, o que a seu ver separaria uma de outra faculdade, que é tão somente o grau de vivacidade das ideias da memória, que seria superior, o grau de vividez, que seria superior ao grau de vividez das ideias da imaginação. Vimos também os princípios associativos, os 3 princípios: semelhança, contiguidade no espaço e tempo, e também o princípio de causa e efeito. Isso no Tratado da Natureza Humana. Agora, em nosso último encontro, nós iniciamos a leitura de algumas sessões da primeira investigação, a investigação sobre o entendimento humano. Mais exatamente, nós nos dedicamos à leitura da sessão Dúvidas Céticas sobre o Entendimento, a 4ª sessão. Lemos a parte 1 e agora daremos continuidade à leitura dessa sessão, lendo a parte 2. Vimos em nosso último encontro a compreensão de Hume de que o conhecimento humano se divide em relações de ideias e questões de fato. Recupero agora aquele quadro apresentado em nosso último encontro. Questões de fato são o conhecimento as questões de fato são conhecimentos sobre existências reais, enquanto relações de ideias são conhecimentos de existências abstratas. Relações de ideias, o contrário é impossível. Nós não podemos conceber o contrário de 2 com 2 são 4 como sendo possível, diferentemente do contrário das questões de fato, onde é possível concebê-las. Eu posso conceber que o sol não nascerá amanhã. Então, enquanto nas questões de fatos nós temos um conhecimento contingente provável, nós teríamos um conhecimento necessário e demonstrável no âmbito das relações de ideias. Então, isso, grosso modo, é essa separação estabelecida, pensada por Hume entre os conhecimentos humanos, e o seu grande interesse nesse momento é pelo fundamento dos nossos juízos sobre questões de fato. Então, qual o fundamento do nosso conhecimento sobre existências reais, o nosso conhecimento empírico daquilo que existe? Isso é uma pergunta pelo fundamento tanto do nosso conhecimento da vida comum, como qual o fundamento da nossa crença de que o fogo queimará a minha mão caso eu aproxime a minha mão de uma chama, qual o fundamento da minha crença de que o sol nascerá amanhã. Então, esses são juízos sobre questões de fato, são juízos sobre existências reais, existências concretas, e também são os juízos das ciências empíricas, como a física, a química, a biologia, a política, a moral, a estética. Toda essa gama de ciências são ciências sobre questões de fato. Então, a pergunta do Hume é uma pergunta extremamente importante do ponto de vista da epistemologia. É a pergunta pelo fundamento de grande parte dos nossos conhecimentos. Se, no âmbito das relações de ideias, nós temos a matemática, a aritmética e a geometria, que opera com entidades abstratas, onde o conhecimento é demonstrável, por outro, nós temos todo um campo de conhecimento de coisas muito importantes para a nossa vida, que é fundado sobre o princípio de causa e efeito, que é, finalmente, o fundamento do nosso conhecimento empírico.
fundamento das ciências empíricas, de todas essas ciências que eu acabei de dizer e do nosso conhecimento prático que levamos para a vida da nossa vida comum. Então, o Hume agora continua o estudo do fundamento do nosso conhecimento empírico. Vimos que é fundada, esse conhecimento de questões de fato é fundado sobre a relação de causa e efeito, e essa relação de causa e efeito depende fundamentalmente da experiência. Não é possível inferir, induzir a priori, antes da experiência, um efeito de uma causa ou uma causa de um efeito. Não podemos inferir a causa de um objeto ou seu efeito apenas pela razão demonstrativa ou pelos nossos poderes racionais. Essas inferências que fazemos são completamente advindas da nossa experiência passada. Então aqui todo o valor da experiência do ponto de vista da fundamentação dos nossos juízos empíricos, do nosso conhecimento de questões de fato. Então, retomando a seção 4 da primeira investigação, Hume se pergunta pelo fundamento do conhecimento das questões de fato. Quando se pergunta, diz o filósofo, qual é a natureza de todos os nossos raciocínios acerca de questões de fato, a resposta apropriada parece ser que ele se funda numa relação de causa e efeito. Isso nós vimos amplamente em nosso último encontro. Quando em seguida se pergunta qual é o fundamento de todos os nossos raciocínios e conclusões acerca dessa relação, pode-se dar a resposta em uma palavra, a experiência. Também vimos isso em nosso último encontro. Mas, se ainda perseverarmos em nosso espírito esmiuçador, como filósofos que somos, e perguntarmos qual é o fundamento de todas as nossas conclusões a partir da experiência. Então, o fundamento é a experiência, o fundamento do nosso conhecimento de questões de fato é a experiência. E qual é o fundamento da experiência? Isso introduz uma questão nova que pode ser ainda mais difícil de solucionar e esclarecer. Então, essa é a pergunta que orientará o desenvolvimento da parte 2 da seção 4 da primeira investigação. E a resposta de Hume é negativa. Então, contentar-me-ei nessa sessão com uma tarefa fácil, buscando dar apenas uma resposta negativa à questão aqui proposta. Afirmo, portanto, que, mesmo após termos experiência das operações de causa e efeito, as conclusões que retiramos dessa experiência não estão baseadas no raciocínio ou em qualquer outro processo do entendimento. Então aqui o Hume tem em vista a razão, o aspecto racional da mente humana, mas o aspecto racional da demonstração. Então aqui o fundamento do conhecimento, da experiência, o fundamento das nossas conclusões a partir da experiência não é a razão, não é a razão demonstrativa. E aqui nós vamos ver as implicações céticas dessa compreensão humeana, porque lembrando, retomando um pouco, o capítulo, a seção da primeira investigação é intitulada Dúvidas Céticas sobre o Entendimento. E aqui o Hume está apresentando, portanto, ele está apresentando dúvidas, está lançando parte do conhecimento humano, em específico nosso conhecimento de questões de fato, ele está fazendo um ataque cético ao fundamento de grande parte dos nossos conhecimentos. Ao atacar, ou dizer que a experiência não é fundada pela razão demonstrativa, ou por algum raciocínio do entendimento, pelo aspecto racional da mente, ele está dizendo que grande parte dos nossos conhecimentos, que o nosso conhecimento que utilizamos na vida diária, fora da filosofia e mesmo os nossos conhecimentos científicos, da física, química, biologia, política, estética, como tantas vezes eu falei, eles não estão fundados sobre a razão. Então, o conhecimento humano sobre questões de fato é superficial. Deve-se certamente reconhecer que a natureza tem nos mantido a uma boa distância de todos os seus segredos, só nos concedendo conhecimento de umas poucas qualidades superficiais dos objetos, enquanto mantém ocultos os poderes e princípios dos quais a influência desses objetos depende inteiramente. Aqui, compromisso cético de Hume
evidentemente, conhecemos no que diz respeito à questão de fato, às questões de fato, nosso conhecimento é superficial porque não adentra, não é profundo a ponto de podermos dizer que temos conhecimento. Não sei se essa seria a melhor expressão a ser utilizada no momento, mas nós não podemos ter o conhecimento absoluto ou um conhecimento pleno das questões de fato, porque o fundamento escapa à razão. Então, exemplos. Nossos sentidos informam-nos da cor, peso e consistência do pão. Mas nem os sentidos nem a razão podem jamais nos informar quanto às qualidades que o tornam apropriado à nutrição e sustento do corpo humano. A visão ou sensação transmite-nos uma ideia do movimento real dos corpos, mas quanto à admirável força ou poder que faz que um corpo em movimento persista para sempre em sua contínua mudança de lugar, e que os corpos nunca perdem a não ser quando a comunicam a outros, desta não somos capazes de formar a mais remota concepção. Então, sabemos que o pão nutre. Na nossa vida comum, sabemos que o pão nutre. Mas por que o pão nos nutre? Porque é um alimento? Nós não sabemos. Nós temos um conhecimento superficial dessa questão de fato. Da mesma maneira, o princípio da inércia, que é um princípio científico. Nós sabemos que os corpos se mantêm em movimento caso não haja atrito, caso não haja oposição, mas nós não sabemos explicar o porquê. Daí o nosso conhecimento sobre questões de fato ser superficial. Nada disso é apoiado na razão, como veremos a seguir. A suposição, a partir da experiência, de que os mesmos efeitos sempre seguirão as mesmas causas. Então, nós supomos, no caso do pão, que o pão irá nos nutrir assim que o comermos. Isso é uma suposição que fazemos a partir de experiências passadas. Nós induzimos, nós inferimos isso. E o que o Hume vai nos mostrar agora é que nós não temos um fundamento racional para esse tipo de inferência ou indução. Mas, não obstante essa ignorância dos poderes e princípios naturais, como dito, sabemos que o pão nutre, mas não sabemos o porquê. Sabemos que os objetos tendem a se manter na mesma posição ou se deslocando de acordo com o princípio da inércia, muito pouco eloquentemente formulado por mim aqui agora, mas nós sabemos desses princípios da física, mas não sabemos por que os objetos se mantêm em movimento constante se não há uma oposição de uma força, um atrito qualquer, ou se eles se mantêm imóveis se não há uma força que o induza ao movimento. Então, isso nós sabemos que as coisas se passam dessa maneira, mas nós não entendemos o porquê. E também nós supomos, a partir da experiência, que os mesmos efeitos se seguirão de mesmas causas no futuro, ou que objetos semelhantes produzirão os mesmos efeitos ou foram produzidos pelas mesmas causas. Então aqui é o problema da indução. É o problema da indução, do raciocínio provável, do raciocínio causal, como nós vamos ver as várias maneiras de se referir ao problema colocado por Hume sobre a indução. Então, um exemplo. Se nos for apresentado um corpo de cor e consistência semelhantes às do pão, que anteriormente comemos, não hesitamos em repetir o experimento e antevermos com certeza a mesma nutrição e sustento. Ora, eis aqui um processo mental ou intelectual do qual muito me agradaria saber o fundamento. Então, a pergunta é a indução. Nós percebemos um objeto que se assemelha ao pão. Nós, naturalmente, sem hesitação, nós supomos que aquele objeto vai nos nutrir tal qual o pão, por uma relação de semelhança entre o pão e esse novo objeto. E a pergunta essa indução, essa passagem da experiência passada para essa suposição no futuro é o que o Hume vai perguntar de agora em diante, qual o fundamento dessa passagem. Então,
Como explicar a extensão da experiência? E essa extensão da experiência eu estou fazendo referência às palavras de Hume quando ele diz nós estendemos a experiência. Então não é um conceito de Hume, deixo claro, essa extensão da experiência, mas essa suposição, essa ampliação de uma experiência passada ou presente para o futuro ou para casos semelhantes. Então, como explicar a extensão da experiência presente para outras ocasiões, isto é, como nós podemos explicar a indução, ou o raciocínio probabilístico, o raciocínio causal, a inferência causal, que é esse raciocínio que nós fazemos no caso do pão. Nós supomos que o pão que me nutriu no passado, ele me nutrirá no futuro. Nós supomos que o fogo que me queimou no passado me queimará no futuro. Supomos que a água, se deixada exposta ao sol, ela evaporará. Então isso no campo dos nossos conhecimentos não científicos ou no campo da vida prática. Mas o mesmo pode ser dito no âmbito das ciências, da indução na ciência, da inferência causal na ciência. Porque nós supomos que a água evaporará 100 graus no futuro, simplesmente porque as experiências passadas atestam que a água evapora a 100 graus ou a água congela a 100 graus. Passa do estado líquido para o gasoso ou do estado líquido para o sólido. Então, essa é uma inferência causal, essa é uma indução, que o passado, o futuro será igual ou será semelhante às nossas experiências passadas. Então, essa é a pergunta do Hume e é aqui que o Hume problematizará o fundamento de nosso conhecimento de questões de fato. Então, admite-se unanimemente que não há conexão conhecida entre qualidades sensíveis e poderes secretos. Então, essa conexão não é dada pela experiência, tampouco pela razão. E, consequentemente, que a mente, ao chegar a uma tal conclusão sobre uma conjunção constante e regular, tudo que foi apreendido, por exemplo, que o pão sempre me alimentou no passado, todas as vezes que eu comi pão, eu fui nutrido. Todas as vezes que eu aproximei a minha mão do fogo, eu me machuquei, senti uma dor. Então, houve uma conjunção constante e regular no passado de dois objetos. O fogo, a dor na minha mão, o pão, a nutrição do meu corpo, a fumaça, o fogo, a fumaça ou a fumaça ser produzida pelo fogo. Enfim, nós percebemos uma conjunção constante e regular de objetos no passado. Isso é tudo que nós sabemos. Então, ao chegar a uma tal conclusão sobre uma conjunção constante e regular, não é conduzida por nada que ela saiba acerca de suas naturezas. Quanto à experiência passada, pode-se admitir que ela provê informação imediata e segura apenas acerca dos precisos objetos que lhe foram dados, e apenas durante aquele preciso período de tempo, passado e presente. Então, eu sei seguramente que o pão me nutriu. Eu sei seguramente que os objetos, quando colocados em movimento, se não houver nenhuma oposição, se não houver atrito ou uma força que venha de encontro a esse objeto em movimento, ele continuará em movimento, princípio da inércia. Então, isso tudo eu sei, mas isso vale para o passado. Isso é um juízo fundamentado em experiências passadas. A experiência atesta pelo passado e pelo futuro, que eu queimo a minha mão agora enquanto eu toco a chama, e que eu queimei a minha mão quando eu toquei a chama ontem. Do mesmo modo, por que eu suponho que amanhã ou daqui 2 horas, quando eu aproximar a minha mão da chama, eu queimarei, eu sentirei dor? Então, essa conexão, essa relação de causa e efeito, essa indução, mais exatamente, que é essa suposição de que o futuro se assemelhará ao passado, as experiências futuras se assemelharão ao passado, que Hume está colocando em questão, sendo cético. Então, o ceticismo humeano, o que explica essa extensão da experiência? A experiência passada e presente, eu estendo essa experiência e suponho que o mesmo acontecerá no futuro.
Então, quanto à experiência passada, pode-se admitir que ela provê informação imediata e segura apenas acerca dos precisos objetos que lhe foram dados, e apenas durante aquele preciso período de tempo, que é o passado e o presente, como disse, que o fogo queimou e que o fogo queima agora a minha mão se eu aproximo a minha mão do fogo. Mas por que se deveria estender a experiência? Então aqui é a expressão do Hume que me levou a dizer extensão da experiência. Mas por que se deveria estender essa experiência ao tempo futuro? Supor que o pão me alimentará, que eu queimarei a mão e que os objetos continuarão em movimento de acordo com o princípio da inércia, ou a outros objetos que, por tudo que sabemos, podem ser semelhantes apenas em aparência. Ou seja, que aquele objeto que agora está diante de mim, que se assemelha a um pão do ponto de vista da sua aparência, que esse objeto ele me nutrirá tal qual o pão me nutriu no passado. Então, a extensão da experiência, isso que é indução. Essa suposição, nesse caso, né, essa suposição de que o futuro será semelhante ao passado. Isso, e como dito, pode ser chamado de indução, raciocínio probabilístico, raciocínio causal, inferência causal. Claro que tem nuances aqui, mas para fins didáticos, como é o pretendido por mim agora nessa exposição, vamos dizer que Hume está falando de todas essas compreensões. Hume observa muito bem que não há nada de necessário nessa indução, ou nesse raciocínio causal, ou raciocínio probabilístico, nessa inferência causal. Então, a experiência é fundamento apenas do passado e do presente, não serve para se falar sobre o futuro. Vamos ver por quê. O pão que comi anteriormente alimentou-me, isto é, um corpo de tais e tais qualidades sensíveis esteve naquela ocasião, dotado de tais e tais poderes secretos. Mas segue-se porventura disso que outro pão deva igualmente alimentar-me em outra ocasião, e que qualidades sensíveis semelhantes devam estar sempre acompanhadas de poderes secretos semelhantes? Então aqui é esse duplo aspecto da indução. Supor que o passado será, que o futuro será igual à experiência passada, que é o 1, mas essa extensão da experiência ao tempo futuro, e que também há outros objetos que se assemelham, que apresentam alguma semelhança. Então, esses dois tipos de indução, a pergunta do Hume é pelos dois tipos de indução e se há uma conexão necessária. Se há algo de necessário que me permita afirmar que o futuro será exatamente igual ao passado desse ponto de vista dos nossos raciocínios causais, ou dessa inferência causal. Essa consequência não parece de modo nenhum necessária. Então não há nada de necessário que me permita passar da experiência passada e estendê-la à experiência futura. A experiência revela que a mente faz a inferência causal. Então, aqui nós não podemos colocar em questão, nós não podemos duvidar de que a mente procede dessa maneira. A experiência revela que a mente, que nós fazemos isso, que esse é um processo natural da nossa mente. Estender a experiência ao futuro ou estendê-la a objetos semelhantes. Supor que o que valeu para determinado objeto valerá também para objetos semelhantes. Então, é preciso, no mínimo, reconhecer que a mente extraiu uma consequência, que um certo passo foi dado. Então, isso é certo, a experiência, nós sabemos que, por experiência, que a mente funciona dessa maneira. Observamos o modo como a nossa mente funciona e sabemos que nós fazemos essas inferências causais, essas induções, todo o tempo. Então, um percurso do pensamento e uma inferência para o que se exige uma explicação. As duas proposições seguintes estão longe de serem a mesma. Constatei que tal objeto sempre esteve acompanhado de tal efeito. Então essa é a proposição 1. E prevejo que outros objetos de aparência semelhante estarão acompanhados de efeitos semelhantes. Então, a segunda proposição. E elas não são a mesma. Uma é sobre uma relação causal do passado e outra sobre uma relação causal no futuro. Admitirei, se lhes agradar, que é correto inferir uma posição da outra, e sei disso de fato, que essa inferência sempre é feita,
Então não há dúvidas, e o que o Hume está dizendo, não há dúvidas de que nossa mente, que a natureza humana procede dessa forma, realizando inferências causais a partir da experiência passada, supondo que acontecerá o mesmo no futuro ou que objetos semelhantes apresentarão os mesmos efeitos que os objetos conhecidos no passado. Então, essa inferência causal não é realizada a partir de um raciocínio demonstrativo, da razão. Tampouco é intuitiva. Então, aqui, esse colocar, essa objeção que o Hume está fazendo às nossas inferências causais, essa problematização da indução, é porque esse passo que é dado pela mente naturalmente e que a mente de fato realiza, não é fundado pela razão e não pode ser intuitivo. Então, em que ele se apoia? Então, mas, se alguém insistir em que ela se faz por meio de uma cadeia de raciocínio, ou seja, que há um raciocínio demonstrativo, que há razão para explicar essa passagem, mais uma vez, do passado, da experiência passada, para a suposição de que o futuro será igual, se alguém insistir que se faz porque há um raciocínio aí, um raciocínio demonstrativo, racional, eu gostaria que esse raciocínio me fosse apresentado. Então é o desafio do Hume. Se a indução, se a inferência causal, se o raciocínio causal é fundado sobre a razão, o Hume está pedindo para saber, para que se apresente o raciocínio que a demonstre. Então, a conexão entre essas proposições não é intuitiva. Lembrando aqui do conceito de intuitivo que advém de Locke, por exemplo. O intuitivo é aquilo que é imediato, ou seja, você apreende imediatamente sem a necessidade de nenhum raciocínio, sem necessidade de nenhuma prova. Que o branco não é preto, que o quente não é frio, que o verde não é vermelho, isso são proposições que são intuitivas. Você não precisa demonstrar que o branco não é preto ou que o verde não é azul. Isso é imediatamente apreendido como verdadeiro. E o Hume está dizendo que a nossa inferência causal, a nossa indução, essa suposição ou extensão da experiência passada ao futuro ou a casos semelhantes, isso não é de modo algum intuitivo. Você não apreende intuitivamente que o fogo poderá me queimará no futuro se eu me aproximar dele, ou que o pão me nutrirá. Isso não é intuitivo e não é demonstrativo. Então, a conexão entre essas proposições não é intuitiva. Requer-se aqui um termo médio que possibilite a mente realizar uma tal inferência. E a necessidade de um termo médio é o que torna o que mostra que não se pode ser intuitivo, porque há uma passagem ali ou há uma necessidade de raciocínio para se passar de uma etapa para outra. Então, se existem etapas nesse processo da inferência causal, quer dizer que não pode ser intuitivo, porque não é imediato, não é aquele conhecimento imediato tal qual o vermelho não é preto. A conexão entre essas proposições não é intuitiva, requer-se aqui um termo médio que possibilite a mente realizar uma tal inferência, se é que ela é de fato realizada por meio de algum raciocínio ou argumento. Qual seria esse termo médio? Devo confessar que ultrapassa a minha compreensão. E quem deve apresentá-lo são os que afirmam que ele realmente existe, ou seja, que há um raciocínio demonstrativo, que a inferência causal se apoia sobre a razão, que ele realmente existe e que é fonte de todas as nossas conclusões referentes a questões de fato. Então, todas as nossas conclusões sobre as existências, todas as nossas conclusões que estão presentes nas ciências empíricas, sobre as quais falei já várias vezes, todas as nossas conclusões são fundadas nessa inferência causal, nessa indução, mas nós não somos capazes de apontar qual é o fundamento dessa extensão da experiência, dessa suposição de que o futuro acontecerá o mesmo que no passado, ou que objetos semelhantes apresentarão os mesmos efeitos. O desafio de Hume é que aquele que julga que essa inferência causal, que a indução, o raciocínio probabilístico,
Por que probabilístico? Porque no âmbito das questões de fato. Se fosse no âmbito das relações de ideias, nós teríamos um raciocínio demonstrativo. Mas nós não podemos transferir, e esse é o ponto do Hume, o raciocínio demonstrativo das relações de ideias para o âmbito das questões de fato. Então, fundamentalmente, essa passagem, isso que eu chamei de extensão da experiência, a partir do estender essa experiência, que foi a expressão do Hume, ao tempo futuro e a outros objetos semelhantes, isso não está fundado na demonstração. Então, tampouco é intuitivo. Então, raciocínio demonstrativo e o raciocínio moral. Aqui o Hume retoma aquela distinção, a distinção entre relações de ideias e questões de fato, e para mostrar que as questões de raciocínios morais, como ele chama, que são os raciocínios sobre questões de fato, eles não podem ser demonstrativos, eles não são raciocínios que permitem demonstração, que nos levam a conclusões necessárias, como no caso das conclusões da matemática, da geometria, da álgebra e da aritmética. Então Hume diz: todos os raciocínios podem ser divididos em dois tipos, a saber, o raciocínio demonstrativo, que diz respeito a relações de ideias, então, no âmbito do necessário, das relações abstratas, onde o contrário é impossível de ser concebido, do a priori, que depende apenas do pensamento, e o raciocínio moral, referente às questões de fato e existência, que é o raciocínio provável, o âmbito da porque diz respeito ao âmbito do provável, coisas prováveis, que o sol provavelmente nascerá amanhã, que o fogo provavelmente me queimará no futuro, e aqui nós já estamos vendo os limites impostos por Hume ao conhecimento do contingente, das questões de fatos. Então, é o âmbito do provável. Não há demonstração no âmbito das questões de fato. Parece evidente que argumentos demonstrativos não estão envolvidos neste caso das inferências, das induções, dado que não é contraditório que o curso da natureza possa mudar, ou seja, o pão pode não me alimentar amanhã, o sol pode não nascer, os objetos podem não continuar no estado de movimento ou de repouso, de acordo com o princípio da inércia. O contrário de tudo isso é possível de ser pensado. O sol não nascendo amanhã, o fogo não queimando a minha mão, a água não evaporando a 100 graus, a água não congelando a 0 graus. Então, tudo isso é possível de ser concebido de forma contrária. Então, aqui, o âmbito das questões de fato é o âmbito do contingente, onde o contrário não é impossível, âmbito do provável. Dado que não é contraditório que o curso da natureza possa mudar, e que um objeto aparentemente semelhante aos de que tivemos experiência possa vir acompanhado de efeitos diferentes ou contrários. Então, é possível, no âmbito das questões de fato, que o pão não me alimente. Pode ser. Conceber isso não é contraditório. Pode ser que eu não queime a minha mão ao aproximá-la da chama. Pode ser que o objeto ele deixe o repouso sem que uma força seja exercida sobre ele, de acordo com o princípio da inércia, contrariando o princípio da inércia. Então, são o âmbito da física, o âmbito da química, da biologia, da política, dos nossos conhecimentos da vida prática, da vida não filosófica, é o âmbito dos raciocínios morais, é o âmbito da probabilidade. Então, é provável que as coisas sejam dessa maneira, que os efeitos se sigam das causas no futuro, mas não é necessário. Não se pode demonstrar que os efeitos se seguirão das mesmas causas no futuro. Então, é uma indução provável. E aqui os limites do conhecimento humano. A inferência é fundada sobre raciocínios morais, portanto, prováveis. Assim, se formos levados, por meio de argumentos, a depositar confiança na experiência passada e torná-la o modelo de nossos julgamentos futuros,
estender a experiência passada ao futuro, esses argumentos terão de ser apenas prováveis, ou seja, relacionados a questões de fato e de existência efetiva, conforme a divisão mencionada. Então, tudo é provável que seja de tal maneira que efeitos semelhantes sejam produzidos por causas semelhantes. É provável que o pão me alimente, mas não há necessidade nisso, porque no âmbito das existências concretas, no âmbito da existência efetiva, é tudo provável. Então, Hume se mostra insatisfeito com o conhecimento empírico e esse fundamento inferencial. Então nós não estamos... Aqui, mais uma vez, Hume está mostrando a sua perspectiva cética em relação aos nossos conhecimentos. Mas, se for aceita a nossa explicação dessa espécie de raciocínio, o fato de que não há nenhum argumento desse tipo aparecerá como uma constatação sólida e satisfatória. Dissemos que todos os argumentos relativos à existência fundam-se na relação de causa e efeito, que nosso conhecimento dessa relação deriva-se inteiramente da experiência e que todas as nossas conclusões experimentais procedem da suposição de que o futuro estará em conformidade com o passado. Então, podemos constatar, e é nesse sentido que o Hume está satisfeito, nós podemos constatar que ele fez uma apreciação adequada de como se passam as coisas, de qual é o fundamento dos nossos raciocínios causais, do nosso conhecimento das questões de fato, mas aqui o insatisfeito que eu disse, eu tenho em vista as descobertas. Hume está, no final das contas, Hume estará insatisfeito sobre o que nosso conhecimento empírico, nosso conhecimento de questões de fato está fundado, que é apenas sobre a probabilidade, apenas sobre a experiência, portanto, é apenas um conhecimento provável. As nossas ciências empíricas, todas essas ciências enumeradas diversas vezes, são ciências do provável. Na realidade, todos os argumentos que partem da experiência fundam-se na semelhança que observamos entre os objetos naturais, pela qual somos induzidos a esperar, ou seja, somos induzidos a esperar é algo como que, por nossa própria natureza, a natureza humana nos determina a esperar que efeitos semelhantes ao que descobrimos seguirem-se de tais objetos. Então nós somos naturalmente levados a supor que o futuro será igual ao passado, que mesmas causas produzirão os mesmos efeitos e que objetos semelhantes produzirão os mesmos efeitos. E embora ninguém, senão um insensato ou louco, jamais pretendesse pôr em questão a autoridade da experiência ou rejeitar essa grande condutora da vida humana, ou seja, uma dúvida prática para aquele que coloca a indução, a inferência, o raciocínio causal em questão na vida prática, esse é um louco, esse é um insensato. Por quê? Porque ele deve proceder como se o pão o alimentará, como se a chama será capaz de o queimar, que o alimento nutre, que a água sacia a sede, que o sol nascerá amanhã. Então, tudo isso na vida prática nós devemos confiar na autoridade da experiência, que é finalmente o fundamento de todo o nosso conhecimento de questões de fato. E se você coloca isso em dúvida, um cético, do ponto de vista prático, seria um insensato e um louco. Pode-se certamente permitir a um filósofo que sua curiosidade seja ampla o bastante para pelo menos levá-lo a examinar o princípio da natureza humana, que outorga à experiência essa enorme autoridade e nos faz tirar proveito dessa semelhança que a natureza estabeleceu entre os diversos objetos. Então, se na vida prática essa dúvida é a dúvida de um louco, na filosofia essa dúvida é razoável. O filósofo está legitimado em se perguntar qual o fundamento das induções, qual o fundamento dos nossos raciocínios causais, qual o fundamento das questões de fato, qual a autoridade da experiência no âmbito das questões de fato,
por que nós supomos que o futuro será exatamente igual ao passado, se não há nenhuma conexão necessária entre aquilo que aconteceu no passado e o que acontecerá no futuro? Então, são proposições diferentes. O pão alimentou e o pão alimentará. Então, por que eu passo de uma para outra? Então, do ponto de vista da filosofia, isso é plenamente legítimo no que nós façamos esse tipo de questionamento. Então, o filósofo está autorizado a lançar se lançar a essa busca que procura, finalmente, os fundamentos do nosso conhecimento. Então, o conhecimento causal. O que é o conhecimento causal? Que é esse conhecimento sobre o qual nós estamos falando desde o início de nossa discussão. De causas que aparecem como semelhantes, então esse daqui é um resumo, né, do que é o conhecimento causal. De causas que aparecem como semelhantes, esperamos efeitos semelhantes. Essa é a súmula de todas as nossas conclusões experimentais. Mais uma vez, a nossa vida prática e o conhecimento científico naqueles âmbitos empíricos, todo esse conhecimento é fundado sobre essa relação causal a partir da suposição de que que o futuro se assemelhará ao passado. Então, o resultado dessa indução, como visto já amplamente, não é alcançado pela razão. Parece evidente que, se essa fosse uma conclusão alcançada pela razão, se a inferência causal fosse realizada pela razão, ela já seria tão perfeita desde o início e com base em um único exemplo, quanto depois de um transcurso da experiência tão longo quanto se queira. Mas, de fato, as coisas correm de modo diferente. Então, para que nós possamos fazer uma inferência causal adequada, nós precisamos de uma experiência, para que possa justificar a nossa conclusão. Então, da observação de um único caso de conexão causal, eu não estou autorizado a supor que no futuro as coisas se passarão exatamente da mesma maneira. Eu preciso de reiteradas experiências para se chegar à conclusão de que aquele objeto estará conectado àquela determinada causa no futuro. Então, se isso fosse essa observação do Hume, se esse fosse um conhecimento da razão, nós não precisaríamos sequer de mais experiências. Apenas uma experiência seria suficiente para que a gente pudesse saber legitimamente que o futuro se assemelhará ao passado, que causas e efeitos estarão conectados no futuro, tal qual estão conectados no passado. A ignorância humana. Então, reconhece-se que a cor, a consistência e outras qualidades sensíveis do pão não aparecem como possuindo por si mesmas qualquer conexão com os poderes secretos da nutrição e sustento. Então, são completamente distintas umas qualidades de outras. Pois, de outro modo, poderíamos inferir esses poderes secretos tão logo essas qualidades sensíveis fizessem seu aparecimento, sem o auxílio da experiência, o que é contrário à opinião de todos os filósofos e à simples realidade dos fatos. Então, da mesma maneira que ao ver uma bola em movimento, eu não sou capaz de inferir da própria ideia da bola em movimento que ela produzirá o movimento da segunda bola de bilhar, porque não é possível inferir da observação daquele objeto seu efeito pela razão, da mesma maneira eu não posso inferir da simples visão de um pão que ele irá me nutrir, que ele irá me sustentar. Eu percebo cores, eu percebo sons, cheiros, sabores, e só isso. Mas os poderes de nutrição e sustento, eles são poderes secretos que não saltam às vistas. Nós não percebemos isso a não ser como? Quando nós temos a experiência de nos nutrir, de comermos o pão. Aí nós percebemos que ele nos sustenta. E isso depende completamente da experiência. Então, eis aqui, portanto, nosso estado natural de ignorância quanto aos poderes e à influência de todos os objetos. Então, nós não sabemos por que o pão nutre. As coisas experienciamos isso, experiências passadas atestam isso, mas nós não somos capazes de saber o que de fato faz com que o pão nos sustentem. Nós não conhecemos esses poderes secretos. Então, o que explica a indução?
Como remediar esse estado de ignorância pela experiência? Esta simplesmente nos exibe uma multiplicidade de efeitos uniformes resultantes de certos objetos e nos ensina que aqueles particulares objetos, naquela ocasião particular, estiveram dotados de tais e tais forças e poderes, ou seja, que a chama me queimou, que o pão me alimentou e que os objetos continuaram em movimento, visto que continuaram em movimento sem que ocorresse uma situação de atrito ou um movimento contrário que o impedisse de se locomover. Quando um novo objeto se apresenta, dotado de qualidades sensíveis semelhantes, esperamos encontrar poderes e forças semelhantes e procuramos por um efeito semelhante. De um corpo de cor e consistência parecidas às do pão, esperamos nutrição e sustento semelhantes. Mas isso com certeza é um passo ou progressão da mente que pede uma explicação. Então, apoiar-se na experiência não é suficiente para resolver a questão. Então, o fato é que como essa passagem não é feita, essa extensão da experiência não é feita pela razão demonstrativa, a questão, nós não encontramos de fato qual é esse fundamento, senão a própria experiência. E, portanto, nós estamos no âmbito de um conhecimento provável, não demonstrável, portanto, temos apenas probabilidade, não temos o conhecimento demonstrativo do âmbito das questões de fato. Dizer que é experimental, que o fundamento da nossa indução, do nosso raciocínio causal é experimental, é supor resolvida a própria questão que se investiga, pois todas as inferências a partir da experiência supõem como seu fundamento que o futuro irá assemelhar-se ao passado e que poderes semelhantes estarão associados a qualidades sensíveis semelhantes. Perdão pelo erro. Se houver qualquer suspeita de que o curso da natureza possa vir modificar-se e que o passado possa não ser uma regra para o futuro, toda a experiência se tornará inútil e incapaz de dar origem a qualquer inferência ou conclusão. Então, isso é uma retomada de pontos já discutidos por Hume. O ponto é que nossos raciocínios causais, nossa indução, nossas inferências causais, são todas fundadas sobre a experiência passada. E no âmbito e a experiência está no campo das coisas contingentes, das entidades concretas, onde é possível pensar o contrário. Então, é possível supor que tudo se passará de uma maneira diferente no futuro, que o fogo não me queimará, mais uma vez, repeti várias vezes. Então, e esse é o problema, daí esse ceticismo de Hume em relação ao nosso conhecimento das questões de fato. Não existe prova, ou seja, raciocínio demonstrativo, para a suposição de que o passado se assemelhará ao futuro. E aqui nós não temos como demonstrar isso, e esse é o problema, daí o ceticismo, a incapacidade do ser humano de saber que no futuro as coisas se passarão da forma como se passaram no passado, de que o que valeu, aquela observação do passado, presente em todas as ciências empíricas, ocorrerão no futuro. É, portanto, impossível que algum argumento a partir da experiência possa provar essa semelhança do passado com o futuro, dado que todos esses argumentos estão fundados na pressuposição dessa mesma semelhança. Por mais regular que se admita ter sido até agora o curso das coisas, isso isoladamente, sem algum novo argumento ou inferência, não prova que, no futuro, ela continuará a sê-lo. Então está aqui ameaçado o fundamento da física, da química, da biologia, da política, da moral, simplesmente porque essas são ciências empíricas, que são ciências que versam sobre questões de fatos, onde o contrário é possível e, portanto, é possível conceber uma mudança no curso da natureza. Não podemos, de modo algum, ter certeza se efeitos se seguirão das mesmas causas no futuro apenas a partir da experiência passada. Por isso, esse grau de ceticismo com relação a esse conhecimento. É possível que tudo venha a mudar, se alterar no âmbito dessas ciências empíricas.
Então a experiência passada não permite o conhecimento causal. É fútil alegar que conhecemos a natureza dos corpos com base na experiência passada. Sua natureza secreta e, consequentemente, todos seus efeitos e influências podem modificar-se sem que suas qualidades sensíveis alterem-se minimamente. Isso ocorre algumas vezes e com relação a alguns objetos. Por que não poderia ocorrer sempre com relação a todos? Qual lógica, qual sequência de argumentos nos garante essa suposição? Então, finalmente, nós estamos vendo o Hume lançar dúvidas sobre o fundamento do nosso conhecimento empírico, nosso conhecimento das questões de fato. Como agente, estou plenamente convencido sobre esse ponto, mas, ou seja, na minha vida prática, eu sempre agi e agirei como se o fogo queimasse, o alimento nutrisse, a água evaporasse ao ser colocada no sol, ou que quando colocada na geladeira ela congela. Na minha vida prática, na minha vida não filosófica, eu estou plenamente convencido disso, estou seguro que o futuro se assemelhará ao passado. Isso eu não tenho dúvida. Mas, como filósofo que tem sua parcela de curiosidade, não direi de ceticismo, quero compreender o fundamento dessa inferência. Todas as leituras e investigações não foram até agora capazes de pôr fim à minha dificuldade, ou de prover algum esclarecimento em um assunto de tamanha importância. Haveria algo melhor a fazer do que trazer a público essa dificuldade, mesmo que talvez se tenham poucas esperanças de obter uma solução? Desse modo, pelo menos, ficaremos cientes de nossa ignorância, ainda que não aumentemos nosso conhecimento. Então, um princípio de que, pelo menos como filósofo, eu não estou adotando uma falsidade como se passando por verdade. Então, nós não temos evidência alguma, nós não podemos provar ou demonstrar que o futuro se assemelhará ao passado, portanto, nós temos apenas um conhecimento provável no âmbito das nossas ciências empíricas. Então, não se poderá alegar que o argumento é muito complexo e poderá escapar à nossa investigação, pois admitiu-se que ele é tão óbvio que uma simples criança é capaz de compreendê-lo. Portanto, se houver um momento de hesitação ou se, após uma reflexão, for apresentado um argumento intricado e profundo, isso significa, de certo modo, desistir da questão e confessar que não é o raciocínio que nos leva a supor o passado semelhante ao futuro, e a esperar efeitos semelhantes de causas que são, em aparência, semelhantes. Essa é a proposição que pretendi estabelecer na presente sessão. Então, vimos aqui um dos aspectos que representa brilhantemente o ceticismo humeano, o aspecto cético da filosofia de Hume. Nós não temos justificativa racional para as nossas inferências causais, para os nossos raciocínios causais, para a indução. É apenas uma suposição baseada em probabilidade de que o futuro se assemelhará ao passado. Então, na vida comum, ainda que isso não tenha nenhum efeito, porque continuaremos a agir como se nada disso fosse problemático, vou continuar a supor que o fogo queimará, o pão nutrirá e a água saciará a minha sede. Isso tudo na vida prática não há problema algum, mas do ponto de vista filosófico estou autorizado a manter-me cético a esse respeito. O nosso conhecimento está fundado em probabilidade, apenas na suposição infundada racionalmente, porque não demonstrada, infundada do ponto de vista da razão, da filosofia, uma suposição infundada de que o futuro se assemelhará ao passado, de que efeitos estarão conectados a determinadas causas e que objetos semelhantes produzirão os mesmos efeitos. Então, isso tudo são suposições não demonstráveis, não baseadas na razão, cuja única autoridade é a experiência, e a experiência, como visto, é passível, no âmbito do contingente, é passível de pensar o contrário, e é possível que amanhã o pão não sacie a minha fome, a água não
a água não sacie a minha sede e que o fogo não queime. Eis o limite do conhecimento humano e eis esse aspecto, um dos aspectos mais relevantes do ceticismo humeano.